Senhora Ministra, deixe-me só chegar aqui o microfone mais para a frente para poder virar-me para aí. Nós temos estado a falar várias vezes sobre os refugiados e sobre os mecanismos de acolhimento e de integração e de colocação dos refugiados, mas entretanto parece-nos a nós que estamos a esquecer um pouco ou a não prestar a devida atenção aos problemas dos imigrantes que já se encontram neste país. Evidentemente todos têm a sua importância e todos merecem a mesma atenção. Temos recebido várias comunicações, vários desabafos, várias queixas por parte de diversas, variadíssimas associações de defesa dos direitos dos imigrantes, por parte de advogados, por parte dos próprios cidadãos imigrantes, portanto, relativamente a uma série de situações que estão a ocorrer em vários serviços públicos e que estão, algumas incompreensivelmente, quase diria eu, à margem da lei e que não se encontram, pelo menos enquadradas legalmente, uma série de procedimentos que estão a dificultar enormemente a vida e, sobretudo, a legalização dos imigrantes em Portugal. São várias as situações, eu não vou conseguir provavelmente aqui falar todas elas, mas chamo a atenção para algumas que são as mais importantes e que têm a ver precisamente com a Lei 23/2007, que regula a entrada e permanência dos cidadãos estrangeiros no território nacional e, sobretudo, com o artigo 88, que regula a concessão da autorização de residência para o exercício de atividade profissional subordinada. Ora, quando um imigrante chega a Portugal e quer obter uma autorização de residência, ele tem que fazer uma manifestação de interesse junto dos serviços do CEF, ou no portal online, ou por via postal, ou presencialmente, junto do CEF. É-lhe exigido um contrato de trabalho ou a prova de uma relação laboral, o registro criminal do país de origem, o número de contribuinte e o número de identificação da Segurança Social, comprovativo de morada e um mínimo de 6 meses de contrato de trabalho. Esta exigência, este é o primeiro ponto, esta exigência dos 6 meses não está enquadrada na lei, é um procedimento que nem sempre foi exigido e que agora está a ser exigido, ou seja, o que faz com que alguém que entra em Portugal tenha que esperar 6 meses para fazer a manifestação de interesse, porque só aí é que tem os tais 6 meses, se tiver a sorte de encontrar logo trabalho, que normalmente não é o caso. E este leva-nos a vários problemas. Leva-nos ao problema principal, que é o imigrante ficar ilegal, obrigatoriamente ilegal durante uma série de tempo. Leva-nos a outro tipo de problemas, que são os prazos depois em que decorre o processo, porque ele só pode fazer o pedido da intenção de autorização de residência passado 6 meses de descontos. Depois, os agendamentos para analisarem o seu processo estão a levar neste momento 7 a 8 meses, ou mais até, nunca menos do que 7, 8 meses. E, portanto, muitas vezes o que acontece depois, passado 7 ou 8 meses, são pessoas que já estão aqui em trabalhos muitas vezes precários, já passou, e, portanto, tudo isto muitas vezes já prefaz um ano do contrato de trabalho que teriam inicialmente. Quando vão ao CEF, ou já não têm o trabalho, ou entretanto já alteraram para outro e já não têm aquele contrato de trabalho com os meses necessários de descontos e recomeça tudo de novo e mandam-no para trás porque já não cumpre os requisitos. Este é um dos problemas. Outro problema tem a ver com o número de identificação da Segurança Social.
que é um requisito para fazer a intenção, de pedido, a manifestação de interesse da autorização de residência, mas o que está a acontecer é que em vários centros distritais de segurança social do país, isto já aconteceu há uns anos, já houve orientações técnicas para os serviços da Segurança Social para resolver esta situação, nomeadamente a orientação técnica número 20 de 2007, que resolveu o problema durante uns anos, e o problema é que os Centros Distritais de Segurança Social exigem ao imigrante a autorização de residência, portanto o comprovativo da autorização de residência para emitirem o número de identificação de Segurança Social. O número de identificação de Segurança Social é exigido para fazer o pedido de autorização de residência. Portanto, isto não tem lógica absolutamente nenhuma, precisamente por isso foi feita esta orientação técnica, mas ao que parece, de há uns tempos para cá, há vários centros distritais de segurança social que estão novamente a fazer este tipo de exigências, nomeadamente em Setúbal, começou por aí, alastrou-se para Beja, já vai em Lisboa e com certeza haverá mais centros distritais com estas mesmas exigências. Esta situação já foi relatada também à Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, portanto, continuamos sem uma resposta e gostaríamos de saber se já houve algum contacto e se terá alguma coisa para nos dizer relativamente a isto. Uma outra situação, relativamente a todos estes requisitos que os imigrantes têm que cumprir para que lhes seja concedida a autorização de residência, até há algum tempo atrás, e ao abrigo do artigo 88, eram concedidas autorizações de residência a imigrantes que entravam sem visto Schengen, com visto Schengen, que entravam, enfim, com vistos de vária ordem, vistos de turismo e que depois conseguiu arranjar emprego, enfim, de várias naturezas. No dia 21 de março de 2016, a Diretora Nacional do CEF aprovou um despacho, o despacho número 7/DN/2016, que revoga todos os despachos, todas as normas internas anteriores, e eu tenho aqui este despacho, e em que se exige agora aos imigrantes que cumpram cumulativamente 3 condições: que tenham visto Schengen, que tenham entrado no país dentro do prazo de validade do visto, que é normalmente 15 a 30 dias, nunca mais do que 30 dias, e que façam prova desta entrada. Ora, isto é impedimento para que 90% dos imigrantes que estavam em processo de regularização e de pedido de autorização de residência consigam cumprir estes requisitos que não existiam quando eles iniciaram o processo, quando entraram em Portugal e, portanto, a meio do jogo mudam as regras e, evidentemente, isto é impossível de ser cumprido por estas pessoas. Portanto, por isto é que dizemos que o despacho tem efeitos retroativos, porque o que está a acontecer é que estes imigrantes que já estavam em início e que já estavam em processo de regularização e portanto, com todos estes prazos dilatados que estão agora a acontecer nos agendamentos e na avaliação dos processos, faz com que estas pessoas, evidentemente, não possam voltar atrás no tempo e não possam agora, de repente, cumprir os requisitos que, a partir do dia 21 de março de 2016, a Sra. Diretora Nacional do CEF se lembrou de aplicar. Depois também, estes atrasos todos, são estes atrasos e é o atraso da emissão do próprio cartão de autorização de residência. Quando ele acontece, quando é concedido, de qualquer das formas, leva normalmente 1 ano a ser emitido. E isto faz com que as pessoas desesperem, com que as pessoas não possam regularizar uma série de outras situações. São pessoas que já vivem em situações precárias e faz também com que
muitas vezes, portanto, estes atrasos nestes prazos, muitas vezes as pessoas estejam em processo de renovação das suas autorizações de residência, da sua regularização, e acabem por ser apanhados entre prazos de forma ilegal e acabem por ter que pagar multas exorbitantes para as posses de pessoas que normalmente estão cá a trabalhar, na sua esmagadora maioria, pelo ordenado mínimo nacional. Depois queria só referir também o artigo 89, que é o artigo que regula a autorização de residência para a emissão da autorização de residência para exercício da atividade profissional independente, que também nunca funcionou e que não tem funcionado. É capaz de funcionar para certas situações, mas para situações de imigrantes que vêm com a intenção de criar o seu próprio emprego, com lojas, por exemplo, isto não tem funcionado. E, por fim, queria ainda referir que todos estes atrasos na emissão das autorizações de residência e das renovações, como eu dizia há pouco, apanham muitas vezes, por vezes, as pessoas em situação precária e, a partir do momento em que os imigrantes não conseguem, muitas vezes, na maior parte das vezes, nem é por culpa sua, é por culpa destes atrasos dos serviços, não conseguem renovar atempadamente as suas autorizações de residência, se estiverem a receber RSI, subsídio de desemprego ou qualquer outro apoio, esses apoios são cortados automaticamente. Portanto, há aqui uma série de serviços, a segurança social, as finanças, uma série de serviços que estão a cumprir uma série de procedimentos que parecem decorrer do CEF diretamente, que não têm propriamente a ver com o cumprimento da legislação, mas com procedimentos e com normas que estão a ser aplicadas e que enfim, estão a tornar absolutamente impossível a obtenção da autorização de vistos de autorização de residência para os imigrantes e a tornar impossível também a sua vida aqui neste país. Portanto, era saber se seria alguma coisa para nos dizer relativamente a isso. Obrigado. Em questão às questões ligadas à lei de imigração. É uma lei que eu conheço particularmente bem. E há aqui uma grande confusão. Uma confusão que é terminológica. Como em qualquer lei de imigração do mundo, existe, mas a nossa tem várias derrogações e que, por isso, em vários fóruns internacionais, é considerada das leis de imigração mais humanistas que existe no mundo. Eu gostaria de lhe explicar. O ciclo da imigração tem uma saída e uma entrada, uma saída de um território e uma entrada noutro território. Em regra, tudo isso é regulado. Como é que um imigrante que quer trabalhar para Portugal faz? Tem que ter um visto de residência para exercício de atividade que lhe permite a entrada em território nacional para solicitar uma autorização de residência para o exercício de uma atividade laboral subordinada ou independente. Esta é a regra. É uma regra que existe e é comum em qualquer sistema de regulação de imigração, ou seja, a entrada legal no país. Acontece que, muitas vezes, o match entre a procura e a oferta no que diz respeito ao trabalho não é 100%. E por isso a nossa lei, para além da possibilidade que tem de regularização de muitas situações em que é irrelevante a entrada ilegal ou não no território nacional, estou a pensar em todas as situações do artigo 122 e todas as situações do 123, por exemplo, todas as situações do artigo 122 permitem, por exemplo, e agora vir-me aqui para o Sr. Deputado, que legalizar todas aquelas situações das pessoas inexpulsáveis, pelo que todas elas têm possibilidade, nunca o CEF poderá expulsar alguém que seja inexpulsável à luz da nossa lei de imigração, porque ele tem legalização sempre assegurada por aquela situação de facto, ao abrigo do artigo 122.
E, portanto, a expulsão será sempre judicial nesse caso, porque o único fundamento que permite uma expulsão administrativa, que se chama afastamento coercivo, na nova terminologia introduzida em 2012, é a entrada e permanência irregulares. Mas voltando à sua questão, se lermos o artigo 88, número 2, que é replicado para o 89, número 2, embora eu não considere que haja dificuldades de aplicação no artigo 89, porque a esmagadora maioria das pessoas que têm e verificam e que têm aqui, sei lá, estou a pensar nas lojas de conveniência, têm a sua situação perfeitamente regularizada a partir do artigo 89. O artigo 88, o que é que nos diz? Excepcionalmente. Excepcionalmente. Portanto, não é a regra. Excepcionalmente, mediante proposta do Diretor Nacional do CEF, ou seja, é um procedimento oficioso, não é algo que possa a pessoa solicitar e tenha direito a ela. É? Pode propor a concessão de uma autorização de residência a um trabalhador que possua contrato de trabalho, mas bastava só possuir contrato de trabalho? Não. Precisamente para as questões ligadas à inexistência de um contrato de trabalho, a nossa lei ainda vai mais longe e diz ou tem uma relação laboral comprovada. Por sindicato, pode ser por um sindicato. Por uma associação com assento no Conselho Consultivo, portanto, uma associação de defesa. Portanto, a questão da comprovação do contrato de trabalho. E B, e é aqui que entramos no despacho, tenha entrado legalmente em território nacional e que permaneça legalmente, mas aqui tenha entrado legalmente em território nacional. Como é que qualquer estrangeiro entra legalmente em território nacional? Quando eu falo estrangeiro, estou a falar em nacionais de países terceiros, porque esta situação não se coloca em relação aos nacionais de outros Estados-membros da União Europeia e membros da sua família. Entra legalmente porque entra com um visto Schengen, entra com um VTL. Um VTL é um visto com validade territorial limitada, emitida pelos consulados portugueses para qualquer fim. Entra com qualquer tipo de visto, não tem que ser Schengen. Mas não é aquele visto que lhe permitia trabalhar. Um outro visto, um visto de turista, um visto para estada temporária, sei lá, para acompanhamento familiar que esteja aqui em tratamento médico. Enfim, é uma entrada. Ou entra sem visto, ao abrigo das regras de isenção de vistos, e essas regras estão definidas pelo direito da União Europeia. Por exemplo, um brasileiro pode entrar legalmente em território nacional sem visto, desde que permaneça aqui durante 3 meses, num período de 6 meses. Portanto, a pessoa entra com um visto que não o habilitava nem a ter uma autorização de residência para trabalhar, ou sem visto, no caso das nacionalidades que estão isentas de visto, e encontra o tal trabalho. Pode legalizar pelo artigo 88, pode, não tem o direito pode, é um mecanismo que o Estado tem de legalizar. Agora, pode perfeitamente regularizar a sua situação. O que é que aconteceu em 2015 e teve, de facto, por uma decisão que sou alheia, houve, de facto, um despacho interno do CEF que permitia o recurso ao artigo 88.2 de uma forma absolutamente ilegal, que violava a lei. Não é preciso ser-se jurista para perceber que quando um despacho diz, apesar do artigo 88.2 estabelecer como requisito a entrada legal, diz, também pode ser entrada irregular, pode não preencher o requisito, para verificar que este despacho está pura e simplesmente ferido de ilegalidade. E isso conduziu também, e há aqui um fenómeno a um crescimento exponencial de pedidos e registros de manifestação de interesses, em que muitas vezes não há documentação, muitas vezes as próprias pessoas que registam indicam, por exemplo, que são brasileiros, quando na realidade são
nepaleses ou paquistaneses, é sobretudo estas nacionalidades. E criou-se também um fenómeno que está sob investigação das autoridades judiciárias e policiais competentes, e portanto eu não conheço, mas sei que existem processos por auxílio à imigração ilegal a partir precisamente deste tipo de organização. Neste momento existem, de facto, antes deste processo, cerca de 1.500 registros de manifestações de interesse. Seguramente que muitos, vamos imaginar que aqueles casos que me preocupam a mim, ou seja, alguém que entrou aqui de forma ilegal, aqui permanece, mas aqui tem o centro da sua vida, não está a utilizar Portugal para ter uma autorização de residência para regressar à França ou ao Reino Unido. Muitos deles têm, por exemplo, vistos de convalidade territorial limitada na Hungria. Portanto, não podem entrar nunca por definição legalmente em Portugal e vieram tentar a legalização em Portugal com a falsa esperança, porque é só uma falsa esperança, porque alguém lhes vendeu isso, que com isso regularizavam a sua situação no território da União Europeia, quando não. A nossa autorização de residência apenas lhes permite, durante um período de 3 meses, circular de facto livremente no território, mas não nos permite fixar residência em França, em Espanha, no Reino Unido, onde quer que seja. Ora, para aqueles casos, e neste momento estão todos a ser analisados, para aqueles casos verdadeiramente de natureza humanitária, eu estou a falar daquelas pessoas que têm verdadeiramente aqui o centro da sua vida, existem outras possibilidades legais de regularizarem a sua situação e terem uma autorização de residência, que é precisamente ou as situações do artigo 122 da Lei de Estrangeiros ou a situação do artigo 123 da Lei de Estrangeiros. E serão encaminhados. Neste momento, agora, não condeno um despacho que pura e simplesmente repõe a legalidade e revogam um despacho que era absolutamente ilegal e não é preciso ser-se jurista para perceber. Agora, neste momento, é assim, quando as pessoas pedem a renovação da autorização de residência, há de facto um prazo, mas também existe um recibo que as pessoas têm que, para todos os efeitos legais, para todos os efeitos legais, equivale à autorização de residência. Poderia aqui procurar o artigo, não o tenho de memória, porque embora conheça como as palmas da minha mão esta Lei de Estrangeiros, ela entretanto sofreu algumas modificações, e não as conheço todas, mas podia indicar o artigo se tivesse 2 minutos para o procurar. E, portanto, a falta da emissão, a emissão é feita centralmente, de acordo com um modelo que é um modelo europeu, precisamente porque o seu titular pode circular livremente em todo o espaço Schengen durante 3 meses. E é emitido pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, e eu vou perceber o que é que se está a passar. Agora, aqui entrava na questão também que me foi colocada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, que é, de facto, a falta de funcionários do CEF, que é conhecida. O CEF durante 10 anos não integrou, ou mais de 10 anos, não integrou um único funcionário. Vamos começar agora em junho com 45 novos funcionários da fiscalização, da carreira de fiscalização, que foram recrutados por recurso à mobilidade interna ou entre serviços. E, portanto, existe de facto aqui também uma falta crónica de recursos humanos que tem que ser colmatada e vai ser colmatada com o tempo. Não se consegue fazer 2 para amanhã, porque também é necessário formação das pessoas e eu não consigo formar um inspetor do CEF 2 para amanhã. E, portanto, eles precisam de ter formação. Agora, voltando à questão dos imigrantes, é preciso também ter aqui algum cuidado, porque existem também muitas iniciativas do CEF
que vão ao encontro das pessoas que estão em situação irregular e que lhes permite, por exemplo, o programa CEF Vai à Escola, que conseguiu identificar muitas crianças neste país que estavam em situação ilegal. Por força do artigo 122, regularizou-se a sua situação e também por força do mesmo artigo a dos seus progenitores. E, portanto, eu não diabolizava assim tanto. Temos que também perceber até onde o artigo 88, número 2, está a ser utilizado pelas redes de imigração clandestina para vender algo às pessoas que não... Portanto, não me parece. Agora, não existe, se quisermos, um direito. Mas depois podemos falar de casos concretos. Agora, garanto-lhe uma coisa, que existe, se houver casos humanitários de verdadeira integração no nosso mercado de trabalho, de verdadeira integração na nossa comunidade, em que a única coisa que falta é a regularização administrativa da permanência, naturalmente que existem mecanismos, nomeadamente do artigo 123 da Lei de Estrangeiros, se não couber no artigo 122, que em muitos casos também resolve o problema, mas também é preciso, muitas vezes, conhecer bem a Lei de Estrangeiros. Portanto, eu penso que respondi aqui, não sei se respondi de forma satisfatória, mas é a forma que eu consegui falar. Sr. Deputado José Manuel Pereza, pelo que percebo, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queremos apresentar à Sra. Ministra, nesta segunda ronda, duas perguntas muito breves. Mas permita-me, Sra. Ministra, que antes de passar a palavra aos meus camaradas Jorge Falcato e Sandra Cunha, em nome da lealdade do debate, faça apenas um brevíssimo comentário à questão que há pouco a Sra. Ministra abordou a propósito das perguntas da pergunta concreta sobre a questão digamos, do despacho do CEF que há pouco lhe colocamos. A Sra. Ministra diz, e poucas pessoas têm a autoridade académica da Sra. Ministra para dizer o que disse. É bom, é importante conhecer a lei dos estrangeiros. Seguramente tem a Sra. Ministra toda a razão. Mas nós entendemos que também é necessário, e dizemos isso com toda a humildade de quem não conhece, enfim, senão uma parte da realidade, evidentemente, mas nós achamos que também é preciso conhecer a vida e conhecer os casos concretos que nos vão aparecendo, para além de conhecermos a lei, evidentemente. Por exemplo, uma pessoa que está em Portugal desde 2001, que está inscrita na Segurança Social, que tem feito descontos regulares para a Segurança Social, que fez a sua manifestação de interesse em vir a regularizar a sua situação e que, perante esta nova situação criada a partir de março do presente ano, volta a ficar numa situação, digamos, de não reconhecimento. Segundo lugar, uma pessoa ou pessoas que tinham processos pendentes recentemente, não é? Que vão ao posto de atendimento do CEF e que afinal, e que lhes é dito, bom, afinal o senhor ou a senhora não tem o requisito X, o requisito Y ou o requisito Z que decorre do novo despacho. Diz a Sra. Ministra, e era isto que eu queria justamente comentar, diz a Sra. Ministra, bom, os despachos anteriores, ou o despacho anterior, era manifestamente ilegal e, portanto, este despacho veio repor a legalidade. Ó, Sra. Ministra, mas entendamos-nos. A Sra. Ministra terá toda a razão do mundo, mas a verdade é que não podem ser os cidadãos imigrantes a pagar um despacho ilegal por parte do Estado. Isso é que não pode acontecer. Isso é que não pode acontecer. E, portanto, a Sra. Ministra terá toda a razão. As razões, como é que se diz? A legalidade da situação anterior pode ser eminentemente discutível. Estaremos certamente de acordo com isso. Agora, os cidadãos em causa cumpriram aquilo que a lei exigia. Ou aquilo que, enfim, que as decisões administrativas relevantes exigiam. Diz a Sra. Ministra, era ilegal. Bom, mas isso não pode repercutir-se negativamente sobre estas pessoas. E é o que está a acontecer. Portanto, a mudança de uma orientação interna do CEF pode ter sido feita no sentido de corrigir situações que estavam mal. Mas, por favor, não se venha a dizer que isso vai incidir sobre pretensões legítimas
e expectativas legítimas de cidadãos que cumpriram escrupulosamente ou que estavam, digamos, a reunir os requisitos, a documentação, enfim, necessária para preencher os requisitos que estavam impostos. E, finalmente, diz a Sra. Ministra, e muito bem, que o artigo 88 não é de todo a única via para legalizar estas situações. A Sra. Ministra tem toda a razão, evidentemente. Uma pessoa que, como a Sra. Ministra conhece, enfim, como a Sra. Ministra disse, como as palmas da mão, a lei, sabem que é assim. Mas o problema, Sra. Ministra, é que foi o próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que, justamente porque conduz um processo oficioso, como a Sra. Ministra realçou, e bem, justamente porque se tratava de um processo oficioso, o CEF foi conduzindo estas situações, encaminhando-as para o enquadramento do artigo 88. Portanto, não foram uma vez mais os cidadãos imigrantes ou os seus representantes, ou quem quer que seja, não foram essas pessoas que conduziram a questão para o 88 e não utilizaram o 123. Foi o CEF, porque tem justamente os poderes de um processo oficioso, que conduziu as coisas dessa maneira. Portanto, uma vez mais, nós apelamos, enfim, na exata medida em que o podemos fazer, apelamos a que haja bom senso, haja um sentido de justiça para com as pessoas que, designadamente, não só, mas designadamente, para com as pessoas que tinham processos pendentes e que de repente vêm um despacho anular o percurso que vinham fazendo e faz tábua rasa dessa situação. Achamos nós que é de uma tremenda injustiça e, mais do que isso, tem efeitos eminentemente perversos do ponto de vista jurídico e social sobre essas pessoas. Porque as condena, para lá dos agendamentos que neste momento estão a ser feitos para janeiro, portanto é disso que estamos a falar, não é? Para lá dos agendamentos que estão a ser feitos para janeiro, estas pessoas estão a ficar condenadas a viver num limbo de proteção jurídica que as condena, muito provavelmente, a viverem, do ponto de vista de mão de obra, como uma mão de obra facilmente explorável. Sabemos bem que é assim. Sabemos bem que é assim. Os trabalhadores rurais em Beja, ou a mão de obra da construção civil no Algarve. É disto que estamos a falar. Todos sabemos, não é? Portanto, creio que, independentemente da legalidade a que há lugar, indiscutivelmente, há que atender a que não pode essa correção da legalidade ou da ilegalidade repercutir-se negativamente sobre um grande número de pessoas, que estava a percorrer o caminho que a administração lhe tinha dito para percorrer. Pronto, era este comentário que eu queria fazer, Sr. Ministro, peço desculpa e passo já a palavra. Sr. Deputado José Manuel Pureza, se uma pessoa que está desde 2001 com descontos regulares, primeiro não percebo como é que não regularizou a sua situação através de uma autorização de permanência ao abrigo da lei de imigração das... Mas vamos imaginar que lhe passou ao lado. É assim, aquele despacho tal que permitia qualquer tipo de entrada legal ou ilegal para se poder fazer a manifestação de interesse e que levou com segurança, lhe digo, a utilizações abusivas e instrumentalização de muitos estrangeiros através de redes sem escrúpulos, ele foi só de 2015, também não percebo como é que 2001 até hoje fez. Mas vamos imaginar que esta é uma situação real. Alguém que está aqui desde 2001 com descontos regulares, manifestação de... não tem filhos, pois não? Porque se tivesse filhos era muito fácil a legalização. Mas imaginar que não tem filhos, mas está inserido no nosso mercado. É uma das tais situações que não vejo como é que não possa ser regularizada através do artigo 123, porque é aquela última raça. Agora, de facto, há processos pendentes em total despacho que permitia tudo, contrariamente à lei, e este não decorreu sequer um ano. Agora vamos imaginar todas as manifestações de interesse, são cerca de 1.500 nesse período. Aqui vamos ter que analisar caso a caso. Primeiro porque há casos claros de fraude, pessoas que indicaram ser brasileiras quando eram paquistanesas. Houve um enorme fluxo de indostânicos neste pequeno período, assim, algo que foi muito maciço. E, portanto, vamos ver se são pessoas que muitos nem sequer entraram em Portugal. Quando fizeram o registro, nem sequer estão em Portugal, neste momento. Mas depois, seguramente que no meio dessas pessoas, existirão outras que de boa fé, aqui têm o centro da sua vida privada, aqui têm o seu trabalho, e para esses seguramente que haverá uma solução
na lei, porque ela é, apesar de tudo, o suficientemente flexível para coisa. E mais, e vou-lhe dizer, e também há situações, há pessoas, basta que tenham entrado com, vamos imaginar, nessa situação, com visto que, apesar de tudo, em Portugal e que caducou, há sempre a possibilidade de prorrogar retroativamente as permanências e, portanto, soluções, vias de legalização bastante imaginativas nesta lei de estrangeiros existe. Agora, o que o CEF tem que também fazer é, havendo indícios fortes de que naquele momento e durante os últimos meses e casos que estão sob investigação da polícia, que houve uma utilização do 88.2 por algumas redes de imigração clandestina, houve. E, portanto, temos que separar o trigo do jogo e esses casos humanitários. E seguramente que poderá em privado assinalar alguns casos e teremos que analisar. Mas é como digo, acho muito estranho que alguém que esteja aqui desde 2011, com um contrato de trabalho, com segurança social, que não tenha... É que mesmo antes desta lei existir, em 2007, tivemos uma outra de 2001 que criou as tais autorizações de permanência, em que era um processo de regularização permanente muito agilizado. E todas elas, com esta lei, foram convertidas em 2007 em autorizações de residência. Portanto, a menos que exista um impedimento legal que eu desconheço, neste caso concreto, de qualquer das formas, se mesmo assim, se não há nenhum, penso que o artigo 123 poderá, neste caso concreto, resolver o problema, se não mesmo o 122, não é?